Olá pessoas, sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui no meu canal. Nesse vídeo eu quero mostrar pra vocês como eu fiz esse caderno. Esse caderno vai ser sorteado no meu Instagram, vou deixar todas as informações aqui embaixo na descrição, tá bom? Então eu vou começar aí pelos materiais. Para esse caderno eu utilizei as folhas da Fire Paper, são as folhas Craft, então é uma folha marrom. E aí eu utilizei para capa e para contracapa essas folhas de scrapbooking. Foi uma votação que eu fiz lá no meu Instagram, vocês votaram nessa folha, então nós vamos utilizar ela. Também utilizei couro, também utilizei um agulhão e linha encerada preta para fazer a parte da costura. Também utilizei cola branca da Caixa Corete, que ela fixa melhor, e tesoura. Também utilizei estilete e régua de aço. Utilizei para capa e contracapa essas folhas pretas. Utilizei papel Paraná de 2 milímetros. Também usei fita de cetim para fazer o marcador de páginas. Eu usei esses adereços aí que são de metal, mas vocês podem utilizar o que vocês acharem melhor para decorar a parte da capa. E eu utilizei um furador para furar as páginas, mas vocês podem utilizar um compasso, porque ele também serve aí como furador, tá bom? Então esses foram os materiais que eu utilizei nesse caderno. Vamos então para a parte aí das folhas. Como o caderno é um caderno A5 e eu estou trabalhando com folhas A4, eu tive que dobrar todas as folhas. Então, o primeiro passo aí foi dobrar todas as folhas. Vocês podem utilizar uma régua, caso precisem, para ajudar na parte da dobra. E aí eu agrupei em blocos. Então, eu fiz 8 blocos de 6 folhas cada, tá bom? Os blocos vão depender da gramatura da sua folha, então, nesse meu caso, eu utilizei somente 6 folhas para cada bloco. E aí eu coloquei essa folha preta na parte da capa e da contracapa, porque eu queria trabalhar com o preto na parte do fechamento do caderno. Então eu utilizei nesses 2 blocos, tá? E aí nós vamos para a parte dos furos. Para os furos eu utilizei o furador. Então, eu vou deixar aí a marcação que eu utilizei para esse caderno. Eu utilizei essa marcação por causa das fitas de couro que eu coloco na parte do meio do caderno. E aí, eu marquei com um lápis e eu repliquei essa marcação com uma régua. E aí eu repliquei nos blocos. É muito importante fazer essa parte aí com calma para vocês conseguirem replicar e deixar bem retinho, porque onde vocês marcarem vai ser onde vai ser furado e vai ser costurado. Então assim ficou a minha marcação das folhas. E em seguida o que eu fiz foi furar com o furador essas marcações. Então eu furei com muito cuidado aí todas as páginas. Coloquei o Paraná por baixo para me ajudar aí a não furar a mesa também junto. E eu furei todas as folhas. E assim o caderno fica pronto para a parte da costura. Para a costura eu utilizei essas fitas de couro. Eu não utilizei muito couro, então eu cortei aí na parte do meio, tá? E tornei em 2 fitas. Eu vou utilizar elas para prender o caderno e juntar os grupos. E aí, para a parte da linha, eu calculei 16 voltas, porque eu calculo sempre o dobro do número de agrupamentos que eu tenho. Então, eu tive 8, eu calculei 16 voltas com a linha encerada. Parte da costura eu começo por fora, é um zigue-zague, então eu começo por fora. E aí, eu venho de dentro para fora, puxando essa linha encerada. Depois eu vou de novo de fora para dentro, sempre fazendo um zigue-zague. E aí de dentro para fora, de fora para dentro e depois finalmente de dentro para fora. Esse meu primeiro agrupamento eu faço um zigue-zague, começando de fora para dentro. Deixei um espacinho aí para conseguir colocar a parte do couro. Então, nesse primeiro agrupamento, eu já coloco o couro para conseguir costurar o caderno junto com o couro.
no segundo agrupamento, eu vou colocando agora de fora para dentro. No furo do lado, eu continuo. E aí eu vou passando agora por dentro do caderno e por fora do couro. Chegando aí na parte final, eu dei um nó. Mas antes de dar um nó, eu puxei bem a parte aí da linha. É muito importante vocês conseguirem puxar, gente, a linha enquanto estão costurando. Muitos de vocês me mandam mensagens falando que o caderno ficou um pouco frouxo quando terminou de costurar. Isso acontece quando você não presta atenção na parte da linha aí na hora de costurar. Então, sempre que eu costuro, eu puxo bastante e vejo se o caderno está bem preso, porque uma vez costurado não tem mais volta. Então, é muito importante sempre dar uma puxadinha aí para ver como que tá ficando a parte da linha. Vocês veem aí, ó, que quando eu terminei de colocar a parte da linha, eu puxei de novo e aí finalmente eu dou o nó. O nó é esse aí, ó, passando por dentro do agrupamento anterior. E aí eu confiro se tá tudo bem amarrado. Vocês podem ver que eu puxei mais ainda a linha antes de finalizar o meu nó. Uma vez dado o nó, você não consegue mais voltar, então é muito importante puxar a linha antes de dar o nó. E aí eu conferi se estava realmente bem preso. E aí basicamente eu faço isso com todo o resto dos agrupamentos. Faço a mesma costura, fazendo um zigue-zague de fora para dentro, tá bom? Se você ainda tem alguma dúvida sobre essa parte da costura, eu vou deixar linkado aí no card o link do vídeo anterior, que é essa mesma costura, tá? E aí, esse é o caderno já finalizado com a costura. Vocês podem ver que ficou bem rente. Eu puxo bastante a linha para não ficar folgado. E eu finalizei aí dando 2 nós na parte final do caderno. Cortei as pontinhas. Isso é opcional, você pode deixar as pontas maiores ou menores, mas eu cortei direitinho. E assim fica a parte da costura. Vamos agora para a parte da capa e da contracapa. Para a capa e a contracapa eu utilizei papel Paraná, então eu cortei aí mais ou menos 3 milímetros para fora, vou deixar aí o molde que eu utilizei. E aí eu cortei e também diminuiu também um pouquinho o tamanho dos couros, porque eles estavam muito grandes. E aí eu utilizei essa folha de scrapbooking com um mapa antigo para fazer a parte da capa, para fazer a cobertura da capa. Eu cortei um pouco porque estava muito grande e aí eu simplesmente passei a cola e colei essa parte da capa. Primeiro eu dobrei então antes de colocar e eu colei a capa na parte aí do papel. Da mesma forma que eu fiz a capa, eu fiz a contracapa, só que eu utilizei a outra parte do mapa para não ficar igual. E aí nós temos então a capa e a contracapa prontas. Fui então para a parte do caderno, eu coloquei dentro dos couros os adereços que eu tinha de metal, só na parte da capa eu fiz isso. E aí, o próximo passo foi cortar essa capa para conseguir encaixar esse couro. Então eu marquei aí com lápis e eu cortei com o estilete e com a tesoura. Isso é uma dica importante, gente. Eu sempre corto assim, ó, por dentro, para tirar o excesso de papel Paraná. Porque senão fica aquele volume, sabe? Na parte de dentro, então eu tento tirar. E eu consigo encaixar melhor também o couro por dentro. Furei também atrás, na contracapa. E aí agora eu vou para a parte de dentro do caderno. Na parte de dentro, como normalmente eu faço, eu sempre demarco aí a parte do couro e eu tiro um pouquinho do couro para conseguir encaixar melhor na contracapa. Isso é opcional, mas eu recomendo que vocês façam se vocês utilizarem o Paraná 02, tá? 2 milímetros. E eu colei com cola Super Bonder e assim ficou então o caderno. Para a finalização, eu utilizei a parte de dentro aí do preto para colar na capa e na contracapa.
Eu usei cola dos dois lados, só para ter certeza que realmente ia colar. Utilizem isso caso vocês tenham um papel com a gramatura grossa, tá, gente? Porque se for muito fino o papel, vai ficar muito ondulado, vai ficar muito enrugado. Então, eu fiz isso porque eu tinha um papel já bem grosso aí para colar em cima. E aí eu coloquei também o marcadorzinho aí de página, vindo de trás, de cetim. E eu finalizei com o fechamento. Para o fechamento do caderno, eu demarquei aí bem no meio do caderno esses 2 pontos de furo e eu furei para dentro do caderno. Tenham cuidado se fizerem isso para não furarem em cima da linha, tá? Porque isso pode acontecer. E aí eu furei com cuidado e eu simplesmente tive aí, né, 2 fios para dar um nozinho. E eu fiz isso em cima e embaixo. E aí o couro fica preso e eu consigo fazer o fechamento do caderno. Então é isso, assim ficou o caderno com o fechamento em couro. Vou mostrar pra vocês por dentro o caderno, porque eu quase sempre não mostro aqui como esse caderno é pra sortear. Eu queria mostrar pra vocês como que ficou por dentro. As regras do sorteio eu vou deixar tudo aqui embaixo na descrição do vídeo, tá bom? Tem muita coisa acontecendo lá no meu Instagram, então se você não me segue no Instagram, me segue lá, porque eu sempre coloco as novidades por lá, tá bom? Dá um like nesse vídeo se você gostou desse vídeo. Comenta aqui embaixo quais foram as dúvidas de vocês, sugestões e o que vocês acharam do caderno. Se inscreva no canal, porque eu sempre coloco vídeos de cadernos por aqui. E é isso, eu vejo vocês então no próximo vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fui!